Hoje tem Santos e Flamengo pelo Brasileirão. O jogo começa às 8 horas da noite. Você pode assistir ao vivo no Premiere. A Juliana Vaz está lá em Santos e chega agora para falar com a gente sobre a escalação do Flamengo, que deve ser bem parecida, né, com o jogo contra o São Paulo, não é mesmo, Juliana? Boa tarde para você. É isso mesmo, Débora. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. A única mudança deve ser na lateral esquerda. Sem poder contar com o Alexandro e também o Ayrton Lucas, que saíram machucados desse jogo do último sábado contra o São Paulo, o técnico Felipe Luiz deve improvisar o Varela nessa posição. Vale lembrar também que o Vinha ainda está sem ritmo de jogo, ele que está parado há 10 meses, mas fica também com opção no banco de reservas. O atacante Pedro seguiu fora da lista de relacionados para esse jogo. Vamos ver então a provável escalação do Flamengo para encarar o Santos essa noite? O Flamengo deve ter o Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e o Varela na linha defensiva. No meio tem o Alan, o Jorginho e o Arrascaeta, e na frente o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e também o Plata. Bom, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos e tem um jogo a menos do que o último colocado. E o Flamengo não perde do Santos aqui na Vila Belmiro há 6 anos. A última vez foi em 2019. De lá para cá foram 4 confrontos e 4 vitórias do rubro-negro. Já o Santos não joga uma partida oficial do Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de junho, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Peixe está na 16ª colocação. A bola rola a partir das 8 horas da noite aqui na Vila. Volto com você, Débora. E é um Flamengo que precisa de um Pedro defensivamente falando. Então, a polêmica entrevista, desabafo do Felipe Luiz Breiler Pires, ele foi pautado e apoiado não só na parte comportamental do Pedro, segundo o próprio Felipe Luiz, porque ele fala alguns movimentos, deboche, enfim. Mas ele trouxe dados, números ali, né? De GPS, enfim, de acompanhamento ali da parte da comissão técnica, de que o Pedro era o último em todos os aspectos comparado com o grupo. Então, assim, o Felipe Luiz, ele não deu ali a impressão de que a lista sem o Pedro entre os relacionados era, entre aspas, ou por birra do Felipe Luiz, ou porque, enfim, ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento, não tem relacionamento? Felipe Luiz, ele trouxe ali, né, informações importantes que o respaldam para o Pedro não ser sequer relacionado. E se ele fosse relacionado agora, não seria coerente. Porque como que em 3 dias, em 2 treinamentos, ele atingiu os índices dos outros jogadores para ser relacionado. Então é coerência. Eu acho que isso tá completamente ok em relação ao Felipe Luiz e o Pedro não estar relacionado para o jogo de hoje. Ontem, durante o F-Show, levantaram uma pergunta interessante. Tem em volta a relação Pedro e Felipe Luiz? O que você acha, Eugênio? Acho que pode ter volta, sim. Acho que seria importante que tivesse volta. O Pedro é um excelente jogador. Acho que sim, pode contribuir muito para o Flamengo. Eu, por exemplo, no jogo de sábado com São Paulo, houve momentos ali que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas tinha dificuldade em fazer o gol. Acho que a presença dele na área teria ajudado muito o Flamengo. Mas ele precisa estar comprometido. Acho que tem erro dos dois lados aí. É um erro contínuo do Pedro. A gente já debateu muito esse assunto. Eu não, porque eu estava de férias, mas esse assunto já foi muito debatido, né? O Pedro é um jogador que não à toa, eu acho que foi a pior decisão possível, mas levou um soco do preparador físico do Sampaoli, porque ele já demonstrava desinteresse. E agora, com essa passagem do Felipe Luiz, vamos lembrar lá, quando o Flamengo jogou com a LDU, precisando ganhar por 2-0 no Maracanã, eu estava comentando esse jogo, inclusive, eu defendi que o Pedro fosse escalado. Ele não foi escalado. Jogou o Bruno Henrique de centroavante naquela partida. O Flamengo ganhou. Pedro acabou entrando no segundo tempo, não fez nada na partida. E depois do jogo, lá naquela ocasião, isso já tem mais de um mês, uns 2 meses quase. Naquela ocasião, o Felipe Luiz já tinha mandado uma letra para o Pedro. Depois do jogo, vai depender dele. Só vai depender dele para estar no time. Então, assim, acho que chegou num ponto agora que ele não aguentou mais e explodiu. Porque o vai depender dele foi há 2 meses. O Pedro estava voltando de lesão, tinha jogado algumas vezes, mas ali naquele momento ele achou que, não botou num jogo que o Flamengo precisava fazer o gol.
E chegou num nível que ele não aguentou mais. Errou, para mim, errou o Filipe Luís. Agora, os dois, como profissionais, e a gente tem falado que o Flamengo tenta estabelecer um regime profissional, os dois precisam mudar. O Pedro precisa se dedicar aos treinos. E o Filipe Luís tem que ter um pouco mais de calma na hora de se pronunciar em público. Porque esse tipo de coisa, ele poderia ter falado, o Pedro não jogou porque fisicamente não está no nível que a gente espera. Ponto. O resto é economia interna, para mim. Agora, é uma demonstração também de que jogador com o nome apenas não vai jogar no Flamengo, vai ter que se dedicar. Isso eu concordo. Só não acho que ele precisava expor o Pedro da forma como ele expôs. Imagino que seja porque chegou num nível de que ele não aguentava mais. Mas eu acho que dá sim. E o Flamengo tem profissional lá hoje para resolver isso. Está acima do técnico, não tem lá o Boto? O Boto tem que chamar os dois e resolver essa situação. Claro. Porque o Flamengo não pode abrir mão de um jogador com talento do Pedro. Para qualquer clube que ele for, ele vai ser valorizado, pensando no futebol brasileiro, e vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se a bola chegar para ele, claro. Então, ele é importante para o Flamengo, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser valorizado, ele precisa se sentir valorizado dentro do time. Agora, ele precisa entregar também. Não tem essa, eu fiquei chateado porque vazou informação de que o Flamengo queria me negociar e tal. Não importa, vai para dentro do campo, se esforça cada vez mais para buscar o seu espaço no time. Ele tem, tecnicamente, espaço no time. E o Filipe Luís, ele termina o desabafo dele permanecendo com as portas abertas ao Pedro. E eu não senti uma boa vontade do Pedro em se reaproximar. Mas, Breiler, tem o olhar do mercado. Ele já fez os jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode jogar no futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. Poderia ser contratado para Libertadores. Copa do Brasil ele não pode. Brasileiro ele não pode. Se você fosse do staff do Pedro, você ia falar para ele, cara, tenta contornar a situação e volta a jogar no Flamengo ou área? Não, totalmente pelo caminho de ficar no Flamengo, Edu. Vocês falaram que o Filipe Luís teve um momento Breiler Pires, um desabafo. Você vem arrebentando, você também. Eu gostei da postura do Filipe Luís. Eu gostei também. Porque eu até vou adotar uma expressão, vou usar mais vezes, beirou o ridículo. Gostei. Gostei disso. Ela é muito aplicável na minha vida. Mas o Filipe Luís, para mim, ele adotou esse tom porque não é de hoje. É uma situação que ele viu, não só como treinador, mas como jogador. Filipe Luís foi companheiro do Pedro. Então, ele percebeu que, pô, eu preciso dar um chacoalhão nesse cara, que eu já tentei todos os meios de resolver internamente, como o Pedro reivindicou, e não funcionou. Então, agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro estar nessa de, pô, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar, é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha, tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entraram os concorrentes aí, né? Sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão, ele vai desperdiçar essa oportunidade também. Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar o que o Felipe quer, é que ele treine melhor e no jogo... passe a entregar mais sem bola. Então, é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Falta ambição, né? Falta ambição, pô. Eu não acho que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio. Falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... Eu gostei do desabafo do Filipe Luís, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento,
não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma Mas a questão não é masculinidade melindrar, frágil não. A também, questão é né? que você, Muito. Não, você e tem uma expõe masculinidade frágil um também. profissional, um ser humano, ao que hoje é uma metralhadora, que é a resposta que tem as redes sociais e o contato. Mas- O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Não, tá bom, e Você expor um jogador desse jeito, Tá, mas você complica muito a vida do cara. Então tá aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Santos com tudo, né? Com o Neymar dentro de campo, tem outros jogadores ali, né? O Benjamin Roleze, muito bom de bola, né? O Barreal, ex-Cruzeiro, também muito bom de bola, né? A equipe do Santos tem uma equipe assim boa, né? Com alguns jogadores interessantes, só que o Flamengo tem que entrar em campo hoje, dar o seu melhor e voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória, que é o que todos nós queremos. Eu tô muito confiante e eu quero saber de vocês, me diga, né, o placar de vocês para esse grande confronto de logo mais, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês e amigas e amigos. É para comemorar, Flamengo avança em acordo para contratar o meia colombiano Jorge Carrascal. Essa notícia, né, agitou os bastidores rubro-negros, agitou a torcida rubro-negra. Então, assim, estou trazendo para vocês uma baita de uma informação, segundo o portal Bola VIP, né, o Flamengo está, assim, muito próximo, né, do acordo envolvendo esse meia colombiano. É um cara que chega no Flamengo, veste a camisa, né, e sai jogando, um jogador para jogar na posição justamente do Arrascaeta. Tendo em vista ali agora, chegando esse tão sonhado substituto do Arrascaeta, vai dar muito bem, né, para o Arrascaeta descansar alguns jogos e dar sequência para o Jorge Carrascal. Então, assim, eu tô trazendo para vocês uma baita de uma informação. Amigas e amigos, me contem o que vocês acham sobre esse avanço, né, nessa contratação que já se estende, né, pelo menos uns 2 meses ali, uma novela mexicana, e o Flamengo pode sim sacramentar esse acordo, né, esse negócio ainda nessa semana. Então é isso, galera. Gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 70 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!